Esta questão, como toda a gente sabe, não é uma questão fácil, porque não envolve só a questão do património em si, nomeadamente o património ferroviário, no caso concreto a Estação da Boa Vista, mas de facto, começando tem que se começar por qualquer parte, não é? E acho que é um bom começo começar pela questão da salvaguarda daquela estação, que tem um significado próprio, tem um significado, na minha opinião, é bastante importante para a história da cidade do Porto, porque ela juntamente com Campanhã, são estações que entraram ao serviço no mesmo ano, em 1875, e só por isso lhe dá já uma importância que tem a ver, de facto, com, naquela época, o surgimento de um meio de transporte moderno, como era o caminho de ferro. Mas quando nós comparamos as duas áreas da cidade, que são fortemente influenciadas pelas duas estações, a estação de Campanhã Oriente e a estação da Boa Vista, numa escala mais pequena, naturalmente, no lado ocidental, nós verificamos que elas tiveram uma importância muito significativa na própria organização da cidade. Do lado oriental, há estudos que mostram que, a partir da segunda metade do século XIX, nomeadamente a partir de 1875, no período de maior crescimento demográfico da cidade, há uma enorme quantidade de pessoas que vêm do Douro, portanto, que aproveitam a linha de caminho de ferro que os fazia chegar à estação de Campanhã e vão se implantando naquela área da cidade. Assim como deste lado da cidade, nós encontramos um número interessante de pessoas que têm a sua origem no noroeste litoral português, e que criam um padrão do ponto de vista da origem, da naturalidade das pessoas, completamente distinto do lado oriental da cidade. E eu creio que, em larga medida, aquele objeto que ele está, que não é arquitetonicamente espantoso, não nos deixa de queixo caído, não é? Parece ali uma coisa pequenina ao lado da Casa da Música, não é? Aquele objeto estranho, mas ao mesmo tempo fascinante, que está ali ao lado. Contudo, aquela pequena peça que ali está, se calhar explica mais o Porto, ajuda-nos a compreender melhor o que é o Porto do que o outro objeto ao lado, por estranho que possa parecer, não é? E, portanto, nesse sentido, eu queria sublinhar a importância patrimonial daquele edifício. Independentemente do seu tamanho, da sua escala, até da sua dimensão estética. Depois, há uma outra dimensão importante, que o professor Lopes Crespo sabe muito mais do que eu sobre isto, aliás, sobre quase tudo, mas isto também, é que aquela é a primeira via estreita em Portugal, não é? E, portanto, não tendo sido a primeira estação de caminho de ferro do Porto, por 6 meses, julgo eu, foi a estação principal da primeira linha de caminho de ferro de linha estreita, não é? Portanto, de bitola pequena. E, portanto, nesse sentido, há ali uma dimensão, vamos dizer assim, ligada à inovação, ligada àquilo que é a história da indústria da ferrovia em Portugal, que também é marcante. Do ponto de vista patrimonial, penso que não há qualquer dúvida, só quem não quiser ver a importância daquele edifício, que curiosamente não está classificado, nunca foi classificado no Plano Diretor Municipal do Porto, se eu não estou em erro, nunca fez parte, o que é uma coisa que me deixa absolutamente estupefacto, quer dizer. Portanto, eu fiz aqui uma adenda, mas acho que era importante reforçar esta ideia de que não estamos a falar apenas de um fetiche da malta que gosta do século XIX e que, portanto, quer ficar com aquilo ali e não deixa a cidade avançar. Não, aquilo é um elemento que representa, até certo ponto, o progressismo do Porto da segunda metade do século XIX, do meu ponto de vista. E, de facto, parece-me aqui uma iniciativa que faz muito sentido e muito pertinente. Mas é também uma iniciativa que resulta, ao fim e ao cabo, de uma tendência crescente que estamos a ter para, de facto, para que os cidadãos comecem a olhar para o seu espaço como, de facto, um espaço seu, um espaço onde querem viver de forma plena, gratificante, onde querem encontrar a sua
satisfação cotidiana e, portanto, há uma apropriação do espaço, do próprio espaço urbano, que não acontecia, digamos, até há relativamente pouco tempo. E isso, associado a isso, também é uma consciência, uma percepção crescente de que esse espaço tem que envolver concretamente, portanto, o capital natural, portanto, o património natural é uma componente vital e cada vez o sentimos mais, é vital para passearmos as nossas crianças, é vital para nos sentirmos criativos, para nos sentirmos bem, para passearmos, para corrermos, para vermos, para ouvirmos até cantar os pássaros pela manhã e, portanto, são tudo, digamos, funções que nós queremos ter mesmo no espaço urbano e que começam a ser também a nossa memória urbana. E é exatamente nestes cruzamentos de percebermos como é que regeneramos o próprio espaço urbano, por forma a que ele responda também à mitigação climática, à adaptação climática, digamos, à saúde das comunidades e, portanto, hoje, de facto, a cidade é cada vez mais um espaço multifuncional que tem que responder, digamos, de forma muito clara ao bem-estar das suas comunidades, dos seus bairros, portanto, e de forma inclusiva. Portanto, de facto, temos que procurar chegar a todos. E, nesse sentido, de facto, a forma como nós temos cuidado e pensado a cidade está muito longe disto, não é? Podia, de facto, numa situação ideal, encontrar uma solução excelente para aquela zona da cidade, com parque infantil, com a preservação do património, que ao fim e ao cabo também acabava por ser um fator de atração que teria repercussão a outros níveis, não é? Eu diria que se os cidadãos do Porto sentem que este é um espaço que não justifica mais densidade, ou digamos que a densidade que tem já é crítica, não é? E, portanto, é preciso equacionar para aqui outras funções que são importantes e que os cidadãos querem, então essa discussão tem que ser feita, independentemente do tempo do PDM, independentemente das negociatas que estiveram na origem da atual solução, não é? Esta equação deve ser feita porque os cidadãos querem e os cidadãos têm, de facto, têm que começar a ter uma palavra a dizer, independentemente dos contextos formais. Não sei se, e creio que a construção ali de uma outra superfície tipo Corte Inglês irá resolver o problema. Não creio que, pessoalmente, que um Corte Inglês resolva todo um conjunto de problemas que ali se colocam e que são mais ou menos evidentes. Para quem argumenta que um centro comercial desta natureza pode servir de âncora para o desenvolvimento de uma determinada zona da cidade, então provavelmente há zonas da cidade do Porto que estão mais carenciadas do que a Boa Vista. Eu acredito que quando o debate sobre a chegada do primeiro Corte Inglês à região metropolitana do Porto, quando não existia nenhum Corte Inglês, quando a realidade era totalmente diferente da atual, e vocês, até porque eu acho que a plateia tem uma idade que se recordará disso, recordam-se todos de como era o Porto no princípio do século XXI. Há 16, 17 anos atrás, o Porto era muito diferente do que é hoje, em muitas dimensões. Seja na questão do turismo, que é logo a primeira que nos salta à cabeça, mas até na forma como o próprio portuense vive a sua cidade. Não tem rigorosamente nada a ver e, portanto, eu compreendia na altura a ideia de que, se calhar, o Corte Inglês podia ser importante em reativar uma cidade que estava amorfa, estava apática, estava a pensar muito na dimensão suburbana, crescia na periferia, falava-se na altura do Dónuco, do Porto, que o Porto era um buraco. Hoje a coisa é um pouco diferente, não é? Portanto, eu não tenho essa visão do Corte Inglês como um elemento salvador do que quer que seja. Acho até que pode ser ao contrário. Acho que pode ter um efeito ativo. Porque o Corte Inglês é uma caixa fechada a olhar para dentro. Não é uma caixa que gosta muito de contactar com os elementos que estão à volta. É uma caixa que funciona muito a partir do automóvel, em que eu entro com o automóvel lá dentro e fico fechado naquele mundo. E
o contacto com o que está à volta é reduzido. O Corte Inglês não quer que eu saia de lá de dentro. Se eu sair de lá de dentro já não estou a comprar. Estou a ir comprar a outros. E, portanto, desse ponto de vista, eu coloco-me também do lado de quem quer fazer esta discussão e por isso eu acho que esta discussão faz todo sentido. É uma discussão útil, importante, e é uma discussão que tem que colocar, e eu não podia estar mais de acordo com a professora Helena Freitas, porque tem que colocar do lado do cidadão a discussão sobre a cidade.